Fazer investimento internacional não é mais um luxo, e sim uma necessidade para quem vive aqui no país. Se você não faz ou ainda não entendeu isso, temos um problema, mas que será solucionado com esse vídeo, porque além de te explicar o porquê que você tem que fazer investimentos internacionais, eu vou te ensinar 3 formas de você fazer isso. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos internacionais. Sim, vamos falar de novo, porque a galera tá me pedindo aí, já fiz um vídeo recente sobre isso, mas tem mais pessoas me perguntando quais as formas de fazer os investimentos internacionais. Então a gente vai trocar uma ideia hoje, eu vou te explicar obviamente o porquê que você tem que investir, porque às vezes você até sabe ou não sabe 100% por que a gente tem que deixar um pouco da nossa grana lá fora, e também os meios de você fazer isso, porque é isso que você quer saber de fato, né? Como que faz investimentos internacionais. Então já deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda aí, ativa o sininho, para você levar esse conteúdo a mais pessoas, porque o YouTube reconhece que você está curtindo, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, tá? Então vem comigo. Bom, o primeiro grande motivo para você fazer investimentos internacionais é porque se você vive num país e só investe em real, você está investindo somente numa moeda fraca. Afinal, o real, desde que foi lançado lá em 94, ele já perdeu mais do que 86% do seu poder de compra. Por quê? Porque a gente vive num país que teve uma inflação muito grande, né, e que ainda tem níveis elevados se a gente comparar com o mundo lá fora. E de fato, a moeda aqui ela vai perdendo valor, porque se eu tenho uma inflação, aquilo vai de fato comprando menos coisas ao longo do tempo. Vocês estão vendo, por exemplo, que o poder de compra caiu muito, né, desde 94 até 2022, aí, que é o dado atualizado. Então você vê que teve essa redução, porque é uma moeda fraca. Então aqui está o primeiro grande motivo. Você de fato não pode investir só no Brasil, porque o Brasil tem uma moeda que é muito fraca. O segundo grande motivo é que muita coisa do que a gente consome ainda tem a ver com o dólar, que é uma moeda mundial, porque muitos insumos, matérias-primas e até produtos finais são importados lá de fora. Então se você tem a sua grana, que você só investe em real, mas muito daquilo que você consome no dia a dia tem um pouco de relação com o dólar, você está se prejudicando, porque parte do seu custo tem a ver com o dólar, mas parte da sua renda com investimentos não tem a ver com o dólar. Então o segundo grande motivo é isso. E vai por mim, pessoal, tem muita coisa que a gente não percebe, mas dentro do processo de produção ali de vários produtos ou até um produto final, é importado em dólar e a gente não percebe. Por isso que tem um aumento e a gente sente isso, né? Porque a gente vai perdendo o poder de compra. E o terceiro grande motivo é porque, de fato, quando você faz investimentos internacionais, você tem acesso a economias mais desenvolvidas e a empresas maiores, por exemplo, tá? A gente pode falar da principal potência econômica, né? Por exemplo, que é os Estados Unidos, e a gente investindo lá, você tem acesso a empresas gigantescas. Então, o terceiro grande motivo é essa diversificação para você poder acessar, né, economias melhores. A gente pode ver isso nos próprios desempenhos. Então, se eu pego o Ibovespa nos últimos 5 anos, que é a bolsa brasileira, eu tive uma valorização aí de 34%. Isso sem considerar a inflação nada, tá? E aí eu olho o S&P, por exemplo, que é uma das principais bolsas norte-americanas, eu tive um retorno de mais de 56%. Se eu pego a Nasdaq, que é uma outra bolsa lá de tecnologia, eu tive um rendimento de quase 100%. Então, o terceiro motivo é você diversificar para você poder acessar esses investimentos que tem um retorno excelente, que tem moedas mais fortes, que fazem parte de uma economia muito mais desenvolvida. Se ainda não te convenci, só olha isso aí que está aparecendo na sua tela, que é a cotação do dólar em relação ao real, tá? Então lá em 2006 era 2 e pouco, hoje já está 5,18 aí, 5,20, e a tendência é que, infelizmente, enquanto a economia não for estável, esse dólar vai valorizar, ou melhor, né, o real que vai se desvalorizando cada vez mais. Bom, já entendemos a necessidade, agora vamos para as 3 formas de você fazer os investimentos internacionais. A primeira forma é você fazer o investimento através do ETF. O ETF é um ativo, é um fundo de investimento que replica determinados índices econômicos. Por esse meio, você pode fazer o investimento aqui pelo Brasil mesmo, pela corretora que você já usa, mas você pode pegar um ETF que replica um índice mundialmente. Então você pode pegar um ETF que replica o próprio S&P 500, que é uma bolsa dos Estados Unidos, você pode pegar o próprio índice que replica a Nasdaq, você pode pegar um índice que replica uma bolsa da Europa, uma bolsa da China e assim por diante. Então é muito fácil, porque você compra um fundo, o fundo vai replicar aquele índice. Se aquele índice tem 500 empresas, como é o caso do S&P, de fato eu vou estar investindo em 500 empresas numa pancada só. Então ele é muito interessante porque você não tem que analisar tanta coisa, você só compra um fundo e você tem esse potencial de valorização. Só vale destacar que o ETF comprado aqui no Brasil ele não paga dividendos, então esse é um ponto negativo. Mas é uma excelente alternativa para você que não quer analisar muito, mas quer fazer uma diversificação, porque você vai pegar um fundo que tem muita empresa ali dentro. A segunda maneira de você fazer investimento, ainda aqui no Brasil, é você comprar os BDRs. Os BDRs eles são recibos de ações estrangeiras, mas que são negociados aqui no Brasil também. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa lá fora como a Apple, né? Então eu quero comprar as ações da Apple, eu poderia ir lá fora, abrir uma conta numa corretora lá fora e comprar a ação lá na bolsa de valores que ela é negociada. Mas eu posso comprar aqui no Brasil um recibo dessa ação. Por quê? Porque algum banco, né, alguma instituição financeira, ele compra a ação para você e emite um recibo aqui para você.
Então ele faz um mecanismo para você fazer de forma indireta, comprando aqui no Brasil mesmo, evitando algumas burocracias, e que você vai ter o espelho da ação lá, porque o que acontece com a ação, acontece com o BDR. Se a ação valorizar, o BDR valoriza. Se a ação cair, a BDR cai. Se a ação pagar dividendos, o BDR paga dividendos. Então é realmente um espelho. O único ponto é que, de fato, quando você compra um BDR, você, além de ter a variação da própria ação lá fora, você tem a variação cambial. Ou seja, se o dólar subir, você ganha com isso também. Se o dólar cair, você vai perder um pouquinho com isso. É uma alternativa interessante para pensar que você pode comprar aqui pelo Brasil mesmo, mas já exige um pouquinho mais de você e de análise, porque aí você vai escolher uma ação específica, você tem que analisar aquela empresa, ver se é uma boa empresa, se ela tem bons fundamentos, assim como você compra uma ação aqui no Brasil. Diferente do ETF, que você compra um só e tem um monte de empresa lá dentro, aqui é individual, então você tem que analisar um pouquinho mais. Mas ainda é uma forma muito interessante de você investir, porque assim como o ETF, você pode comprar aqui pelas corretoras que você já usa no Brasil. Isso deixa muito mais fácil o processo. Bom, e antes de eu te falar a terceira forma, vou te fazer um convite para você me seguir lá no Instagram, tá? Tem muito conteúdo diariamente, vídeos mais curtos, tem notícia, tem caixinha de pergunta. Você não vai se arrepender, pode me seguir lá que você vai aprender muita coisa comigo. E a terceira forma de você fazer investimentos internacionais é você, de fato, mandando dinheiro para fora do Brasil, tá? Ou fazendo um investimento diretamente, como eu gosto de dizer. Porque nas duas primeiras formas, você faz o investimento internacional de forma indireta. Você compra aqui pelo Brasil, mas eles estão relacionados com o dólar, eles estão atrelados com uma moeda forte. Aqui nessa terceira opção, envolve de fato você criar conta em uma corretora lá fora, você comprar o dólar, você mandar para lá e aí sim você acessar as ações, os ETFs, fundos de investimentos, os fundos imobiliários deles lá fora, enfim, toda a gama de investimentos que tem lá. Eu vou deixar um vídeo no card aqui para vocês porque eu fiz um vídeo específico falando desse assunto. Como que abre conta lá fora, como que compra dólar, como que manda e quais os investimentos interessantes. Em resumo, tá? Tem pontos positivos e pontos negativos. Por parte dos positivos, você vai ter acesso a mais investimentos, porque de fato os ETFs e os BDRs, eles não têm tudo que tem lá fora. Então você indo lá fora, você vai ter acesso a mais opções. Você tá mandando de fato dinheiro para fora do Brasil, ele fica custodiado lá fora, não fica custodiado aqui no Brasil, como as duas outras primeiras opções, tá? E você pode trabalhar melhor na escolha do seu próprio investimento. Como negativo, tem o fato de que tem uma burocracia um pouco maior, porque você tem que abrir uma outra conta, tem que mandar, enfim, tem que fazer um acompanhamento. Tem as taxas que você vai pagar, né? As taxas de spread para converter o real pelo dólar e mais algumas coisinhas, tá? Assiste o vídeo no card que é muito interessante, porque até um tempo atrás essa opção era muito inviável para quem estava começando, porque não tinha muita forma de você acessar isso de maneira bem simples e fácil. Hoje em dia, tem várias corretoras, tem outros meios, né? Bem mais tranquilo e mais dinâmicos para você fazer esse investimento. Então, é uma terceira forma muito interessante. O que tem que ficar claro é que mais importante de qual caminho você vai escolher é escolher algum caminho, tá? Não pode não ter investimentos internacionais na carteira. Então, seja por ETF, por BDR ou investindo diretamente lá fora, você tem que fazer, tá? Vai mudar um pouco a questão de perfil, se você quer fazer direto, se você não quer, se você quer analisar mais, se você não quer analisar, enfim. Mas não deixe de fazer investimentos internacionais porque o seu bolso vai te agradecer, tá? Lembre-se de que estamos numa moeda fraca, numa economia instável e que muito do nosso custo tem a ver com o dólar. E a gente não vê isso porque a gente está comprando em real, né? Mas a gente esquece que durante o processo tem algumas importações. Comenta aí se você já faz investimentos internacionais ou se você não faz, qual caminho você vai escolher para começar, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também, que é muito importante para mim, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.